os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Agora capítulo 5 do Apocalipse, versículo 12, proclamando, vamos ler o 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, diga no céu e na terra, toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, vamos juntos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Mais um texto, Evangelho de João, o 4º Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 4, verso 23. E eu quero convidar essa linda igreja para ler bem forte comigo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o verso 23, mas vem a hora e já chegou. Diga, vem e já chegou. Diga, vem e já chegou. Vem e já chegou. Os irmãos podem assentar. O prazer de adorar. O prazer de adorar. Queridos, nós lemos em Apocalipse alguns textos, nós lemos 2 momentos, mas há muito mais, em que os seres celestiais, eles se prostram e adoram. Mas nós também lemos em João 4:23 que o Pai procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a palavra diz: vem a hora e já chegou. Aqui está falando dos adoradores na terra. Nós temos em Apocalipse uma menção dos adoradores celestiais, seres celestiais. Mas nós temos aí em João 4:23 uma declaração do Senhor, dizendo: a hora vem, e ela já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Amados, a adoração, ela está presente na nossa vida mais do que nós nos damos conta. Na verdade, o mundo nos chama
há várias formas de adoração, todos os dias. Os anúncios, eles nos chamam a olhar para o dinheiro como a razão da nossa vida. E aqueles que adoram o dinheiro estão adorando um Deus chamado Mamon. Na verdade, as propagandas, na verdade, os anúncios, quase que de uma forma geral, eles nos chamam a entender ou tentam passar uma mensagem de que o dinheiro é a razão da vida e que se você tiver dinheiro, então as coisas vão bem. Também nós temos de várias formas, a maneira, ou de várias maneiras, em que somos chamados a satisfazer a carne. E quando nós damos lugar a isso, se alguém der lugar a isso, é adoração do prazer. Nós temos nesse mundo quem adora a carne, nós temos nesse mundo quem adora o prazer, nós temos neste mundo quem adora Mamon, também nós temos neste mundo quem adore o seu corpo. Há pessoas que são adoradoras do seu corpo. Temos sido também ensinados de tantas formas a olharmos para nós mesmos como o centro da vida e adorarmos o nosso eu. Adorar a cada um, adorar a si. Na verdade, irmãos, quando nós temos um encontro de adoração, domingo após domingo, estamos em celebração, nas células também, nos ministérios que se reúnem, em todas as reuniões da semana, nós estamos chamando a igreja para focar a adoração a Ele, a estarmos entendendo que Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o ponto de partida, Ele é o ponto de vista, Ele é o ponto de referência, Ele é o ponto de chegada, Ele é tudo e nós devemos adorar a Ele. Quando você vem para a casa do Pai, nós entramos para adorar. Muitas coisas acontecem no percurso, não é? Aqueles que têm um dia agitado, aqueles que passam por várias situações e vão se preparando para virem ao culto, e aí está esperando que o outro se arranje, se vista, esperando que as crianças se preparem para vir o culto, e então as crianças vão para o banheiro, e depois elas querem se alimentar, e aí a gente traz e vem, e às vezes o nosso coração está aflito. Aí nós deixamos as crianças no seu local de culto, e nós entramos aqui, de repente alguém sentou no lugar que você está acostumado. Aí você diz, eu estou acostumado nesse lugar, e alguém assentou hoje, as coisas não estão dando certo para mim. E às vezes não dá então para você assentar no lugar em que você gosta de assentar. Às vezes situações vão deixando você mal-humorado, e nós começamos a adorar. E nós começamos a adorar. E o propósito numa celebração como essa é nós colocarmos a nossa vida em foco, no foco do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a levantar a Ele a nossa adoração, a estarmos entendendo que Ele é a razão da nossa vida e que nós devemos adorar a Ele. A palavra nos ensina e o Senhor mesmo nos chama a adorá-lo. A Bíblia diz, adorai o Senhor na beleza da santidade. A Bíblia também diz, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Adoração acontece na vida do crente. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor reconhece a magnitude divina e se prostra diante do Senhor e diz, tu és o Rei, tu és soberano, tu és vivo, honra, glória, louvor, adoração, tudo isso é ao Senhor. Apocalipse 5,12 nós lemos, diz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Eu quero nesta noite chamar você a entender algumas coisas e nós juntos entrarmos numa dimensão maior de adoração. A primeira delas, a adoração brota de uma vida que reconhece quem Ele é. Diga comigo, adoração
ela brota de uma vida que reconhece quem Ele é. Eu quero fazer uma pergunta: quem é Ele para você? Adoração só pode brotar quando nós reconhecemos quem Ele é. E a palavra nos ensina que Ele é o Criador. Nós olhamos para a palavra e o Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 89, 11 diz: são teus os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Ageu 2,8 diz assim: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Lá em 1 Coríntios 10, 26, dizendo que o Senhor é a terra, dele é a terra e a sua plenitude. E a palavra em João 4, 23, que nós lemos agora há pouco, nos diz que o Pai procura seus adoradores, aqueles que reconhecem que Ele é o Criador, aqueles que reconhecem que tudo vem das mãos dEle. Mas por que nós devemos adorá-lo? Por que mais? Porque Ele é santo. Diga: Ele é santo. Diga: Ele é o Criador. Diga: Ele é santo. A palavra nos ensina que Ele é santo. Salmo 99, nós vamos encontrar no versículo 9: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque nosso Deus é santo. Salmo 96 diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre as nações: o Senhor reina, Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado, Ele julgará os povos com retidão. Aleluia. Na verdade, a Bíblia nos dá várias razões, mostrando os atributos de Deus. Ele nos criou, Ele é santo, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele nos remiu, Ele nos consola, Ele se compadece de nós, e Ele nos julga e nos julgará com retidão e justiça. São alguns motivos que nós temos para exaltá-lo, para focar nele a nossa vida, a razão da nossa existência. Adorar é se render, adorar é reverenciar. Na adoração, aleluia, nós declaramos que Ele é soberano, reconhecemos quem Ele é: santo, 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 bondoso, fiel, majestoso, soberano, glória a Ele, tudo, dono de todas as coisas, Senhor da minha vida, Senhor do meu lar. Precisamos entender uma coisa nesta noite: adoração não é sinônimo de louvor. Às vezes nós confundimos isso. Na verdade, esta afirmação que eu estou dizendo tem base bíblica. O dicionário também explica. O dicionário diz que louvor é elogio, é exaltação, é aclamação. Ou seja, louvor é um elogio mais enfático, louvor é um elogio mais elaborado. Na verdade, o louvor é o superlativo do elogio. Quando a gente elogia alguém, alguma coisa. Você sabia que a Bíblia, eu vou só dar os textos, ela nos diz que nós podemos louvar várias coisas? Sabia ou não? Eu vou dar uns textos, tá? Gênesis 49, 8, Provérbios 27, 21, Provérbios 12, 8, Provérbios 27, 2, Provérbios 31, 28, 30, 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios 11, 2, 1 Pedro 2, 14, todos esses textos, vem aqui comigo, todos esses textos, eles dizem que nós podemos louvar. Por exemplo, em Provérbios 31, diz que a mulher, essa mulher virtuosa, ela deve ser louvada, o texto diz. Nós vamos abrir a Bíblia num desses textos. Abra comigo aí Provérbios 27 e 21, é importante nós vermos. Para nós entendermos bem, porque daqui a pouco nós vamos entrar numa adoração. Provérbios 27 e 21, uma adoração especial. Diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Está aí ou não? Provérbios também 12, vamos voltar um pouquinho, Provérbios 12, 8. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem,
mas o perverso de coração será desprezado. Está aí, irmãos. Eu quero citar mais um texto, 1 Coríntios 11. Vamos lá em 1 Coríntios, só para citar mais um texto. 1 Coríntios 11, 2. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: de fato eu vos louvo. Paulo falando: eu louvo vocês. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Olha aqui para mim, todos os demais textos que eu mencionei e vários outros textos diz que nós podemos e devemos louvar aquilo que é bom, é elogiar de uma forma grande, é louvar alguém. Podemos louvar, por exemplo, a culinária de um país. Nós podemos louvar pessoas que bravamente lutaram por uma situação. Então a gente diz: esse homem é digno de louvor. Nós podemos falar isso. A Bíblia nos ensina a esse respeito. Agora vem aqui comigo: adoração é só a Ele. Adoração é só a Ele. Adoração é prestar culto, o que implica numa relação direta com o Senhor. Adorar é a Ele. Eu posso louvar o meu filho, mas adorar é a Ele. Adorar é ao Senhor. Eu posso louvar estas irmãs que adoraram e vão adorar aqui, mas adorar é a Ele. Eu posso louvar elas, eu posso louvar a atitude que você tem para com a minha vida. Eu posso louvar, então, um lugar que eu vou, e eu posso louvar por aquela situação ali, mas adorar não, adorar não, adorar é só a Ele, culto a Ele, adorar é a Ele, reconhecer quem Ele é, quem Ele é. Aí você olha e diz para mim: mas pastor, a Bíblia diz para louvar a Deus. Claro, e eu posso citar um monte de textos para você. Ora, se nós podemos louvar os homens, quanto mais a Deus. Se nós podemos louvar as pessoas, quanto mais ao Senhor. Sempre que nós proclamamos os atributos divinos, nós estamos louvando. Louvar é importante, é bíblico, mas é somente um aspecto da adoração. E aí você pergunta para mim: mas pastor, como é que é essa questão então, louvor e adoração podem se fundir? Podem. Quando eu declaro diante dele elogios que só cabem a Ele, então eu estou fundindo louvor e adoração. Eu estou fundindo a isso, fundindo esses dois termos, formando um só termo. Mas eu posso louvar pessoas, eu posso louvar lugares, mas eu não posso adorar pessoas, eu não posso adorar lugares, eu posso somente adorar a Ele. Adorar é dar culto, adorar é declarar que Ele é o soberano da minha vida. E eu quero também dizer nesta noite que a adoração não é produzida pela música. A música é um veículo de adoração. É verdade. Na verdade, nós podemos adorar através das nossas orações, adorar com as nossas ofertas, quando nós chegamos e entregamos os nossos dízimos. Adorar com o nosso testemunho. Quando eu estou testemunhando, eu estou adorando. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou adorando, estou declarando a soberania de Deus na minha vida. Olha bem para mim agora, segura nessa cadeira. A Bíblia nos ensina e nos mostra dois adoradores que estavam numa prisão. Lá em Atos 16. Eles estavam presos com os pés no tronco, tinham sido açoitados, a situação não era boa, sentindo dores, mas isso não foi suficiente para calar aquelas vidas. Diz a palavra que perto da meia-noite, lá estavam eles cantando e louvando, ou seja, estavam exaltando a Deus na dificuldade, adorando ao Senhor na dificuldade. Esse texto falou muito ao meu coração hoje. As dores eram grandes,
A luta era grande, mas eles tinham motivos para adorar. Eles podiam estar lamentando, mas eles estão adorando. Sabe, irmãos, quando nós estamos num momento sem saída, que nós não encontramos saída, o melhor que nós podemos fazer é adorar, dar um culto a Ele, começar a declarar que Ele é grande. Os pés estavam no tronco, as costas estavam ardendo, mas havia razão para adorar, havia razão para exaltar. Eles ainda tinham fôlego para adorar, ainda tinham voz para adorar, ainda o coração batia e eles podiam adorar. O coração estava vivo e eles podiam exaltar. Mesmo naquela situação, uma adoração no meio da dor chama a atenção de Deus. Presta atenção, uma adoração no meio da dor chama a atenção de Deus. E a palavra nos ensina que de repente veio um terremoto. A Bíblia nos ensina que esse terremoto abala os alicerces do cárcere. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está levantando pessoas que o adorem, pessoas adoradoras nesta noite. E diante das lutas você vai adorar, e diante das lutas eu vou adorar, diante das lutas eu vou prestar um culto. E os alicerces de repente começam a serem chacoalhados, porque o Senhor se agrada e Ele manda uma ordem que venha um terremoto. Onde estão os adoradores aqui? Onde estão os adoradores? Mas a Bíblia nos ensina que a adoração brota de um coração que reconhece quem verdadeiramente você é. Amados, deve partir de um coração que reconhece a sua condição, quem nós somos. Quem nós somos. Eu estava olhando para vários textos nessa tarde. Ele é supremo, Ele é perfeito, Ele é santo, mas e nós? Vou pedir você para abrir 2 textos comigo. Abre em Isaías 57:15. Nós devemos reconhecer quem nós somos. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas mais um texto de Isaías 66, vai um pouquinho mais, 66. Versículo 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, aleluia, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Você pode olhar em Miqueias 6:8, Salmo 138:6, Salmo 147:6, Efésios 4:1 e 2, Colossenses 3:12, 1 Pedro 3:8 e 9, 1 Pedro 5:5, e você vai entender que o Senhor quer que nós reconheçamos quem nós somos. A adoração brota de um coração que reconhece quem Ele é, mas brota de um coração que reconhece quem nós somos. Mas em terceiro lugar, a adoração brota, preste atenção nisso, de um coração que crê. Um coração que crê. Por várias vezes na Bíblia, pessoas que adoraram e agradaram o Senhor com um ato de fé, receberam maravilhas. Amados, eu começo a adorar porque eu creio. Preste atenção nisso. Eu reconheço que Ele é grande, eu reconheço quem eu sou, mas eu começo a adorar porque eu creio. A Bíblia diz
em Mateus 8:2. Eis que veio um leproso, presta atenção, antes de receber a cura, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele veio adorando, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Esse homem vem crendo. Há pessoas que não creem. A Bíblia nos mostra em Mateus 9:18, enquanto lhes dizia estas coisas, eis que chegou o chefe da sinagoga e o adorou. Vem cá, o chefe da sinagoga chegou e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer. Mateus 9:18. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Eu encontro Paulo e Silas adorando na prisão. Encontramos esse homem adorando na dificuldade. Olha aqui para mim, igreja, fique bem atento. Mas nós vamos encontrar uma mulher cananeia. Uma mulher que vai até o Senhor. Mateus 15:25, diz a palavra, ela veio e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. A sua filha estava endemoniada. Essa mulher andou muito longe. E ela chegou e diz a palavra, depois de alguns acontecimentos, ela adora. Ela reconhece quem ele é, quem ela é, e ela tem fé, e ela diz: Senhor, socorre-me. A sua filha foi liberta. E por último, preste atenção agora. A adoração brota de um coração que o serve com alegria. Ah, amados, essa alegria, é maravilhoso ver o pessoal no reencontro com uma alegria enorme. Amados, essa alegria não é estática, esta alegria ela vai crescendo. À medida que nós adoramos, olha bem aqui, igreja, há pessoas que parece que com o passar do tempo vai ficando mais triste. Eu quero que essa igreja entenda, pessoas que estão assistindo pela internet entendam o seguinte, que cada vez que nós vamos adorando, a alegria vai aumentando. Adorar com alegria, dizer: Senhor, eu me alegro em Ti. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. Quem está entendendo o caminho da vitória, agora preste atenção, segura nessa cadeira agora. O diabo, em Mateus 4, em Lucas 4, ele tentou tirar Jesus de adorar o Pai. Se ele tentou tirar Jesus de adorar o Pai, calcula com a gente. Ele chegou para Jesus que estava em jejum, e ele diz para Jesus, tentando: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, e outras coisas mais. Abra sua Bíblia em Mateus 4:9, abra aí comigo, para nós entendermos o que o inimigo tenta fazer, muitas vezes com os servos de Deus. Mateus 4:9, ele quer tirar a adoração, quer tirar Jesus do foco. Mateus 4:9, ele disse, o diabo dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele quer adoração. O diabo quer adoração. E eu falei agora há pouco sobre adorar o dinheiro, sobre adorar o corpo. Eu falei agora há pouco de outras formas de adoração. E ele diz para Jesus: tudo isso te darei. Primeiro que não é dele. Se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele.
Jesus disse para Satanás: só a Ele. Você não vai tirar a minha adoração, só a Ele. Preste atenção, igreja. Quando eu me disponho a adorar, eu estou ofertando a Ele a minha potencialidade, a minha capacidade, a minha inteligência, a alegria, a experiência, a dedicação, servir com reconhecimento da transformação que Ele operou em mim. Ele operou em você uma grande obra. Então torne-se um adorador, uma adoradora. Preste culto a Ele. Ele operou uma grande obra na tua vida. Olha bem aqui, segura aí, hein? Houve um pintor de quadros, e ele se esmerou num quadro que representava a última ceia. Colocou aquele quadro na exposição, quadro muito lindo, e ele ficou perto desse quadro, e ele ficou observando as pessoas que passavam ali, as reações dela, e ele ouviu opiniões assim: como está lindo aquele cálice. As pessoas diziam: olha a toalha, que perfeita. Passava outro e dizia: olha esse detalhe, que perfeito. E elogiando o quadro, depois de algumas pessoas que passaram, o pintor chegou lá, pegou o quadro, tirou a tela, rasgou a tela. E ele disse assim: eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo, mas eu estou vendo que os acessórios é que chamam a atenção. Se os acessórios chamar a atenção, não vale a pena. O que chama a atenção é Ele. Ele é o Senhor da igreja. Quem chama a atenção é Ele. Ele é digno do culto. Ele é digno do louvor. Nenhum acessório é digno de louvor. Eu posso elogiar, mas adorar é a Ele. Posso exaltar, mas adorar é a Ele. Só Ele é digno de adoração. Posso colocar o louvor a Ele quando eu fundir esse louvor em adoração e dizer estas coisas, este elogio é somente a Ele. Agora segura aí. Aleluia. O mundo está cheio de adoradores. O Brasil está cheio de adoradores. Segura agora, segura. Torcedores de futebol são adoradores. Segura aí. Muitos torcedores são adoradores. Muitos torcedores são adoradores. Quer ver uma coisa? Fãs de cantores de vários estilos musicais são adoradores. O carnaval atrai muito adorador. Eles esperam o ano todo, preparam a fantasia, adoram cair na folia, adoram o carnaval. Presta atenção. Eu estava vendo uma história de um torcedor fanático de futebol. Na verdade, o torcedor, quando ele é fanático, ele vai onde o time está. Ele não importa o que tem de passar, ele vai, seja na vitória, se o time ganha, ele está lá. Se o time perde, ele está lá. Ele não desiste. O seu prazer é adorar o time do coração. Um exemplo deste aconteceu com um torcedor de um clube do Brasil. Estava lendo essa história, presta atenção. Não vou mencionar aqui, não é o clube, não precisa disso. Mas um grande clube do Brasil. Nós temos uma história. Um torcedor estava lá na hora do jogo, agitando, gritando o tempo todo, vibrava cada lance. Estava lá com toda a euforia. E do lado dele estava uma cadeira vazia. Aí um rapaz que estava ali perto, vendo aquela euforia, perguntou: amigo, você está guardando essa cadeira aí para quem? Ele disse: era para o meu amigo, meu melhor amigo. Nós estaríamos juntos aqui, mas infelizmente ele não pôde vir. Aí o outro perguntou: por que ele não pôde vir? Ele diz assim, aquele moço disse: infelizmente ele morreu. Ele faleceu hoje. O cara olhou e falou assim: não diga. E você veio assim mesmo? Não preferiu ficar? Não tinha alguém para vir no teu lugar ou vendeu o ingresso?
Ele disse: não tinha. Porque é o seguinte, todos os meus amigos, familiares, conhecidos, amigos, que são amigos dele também, estão no velório. Estão lá no velório. E eu vim aqui. Sabe, amado, este é um adorador. Este é um adorador por excelência. Não perde nada, não é? Do seu time. É um adorador. Há pessoas que adoram, são adoradores da cerveja. Há pessoas que são adoradoras de drogas. Escute bem o que eu vou dizer. Todo dia, toda hora, todo tempo, há alguém interessado nesses adoradores. Mas a Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores. A Bíblia diz que Deus procura os seus adoradores. Eu não consigo entender como um adorador do Senhor deixa de vir no culto por causa do futebol. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como um adorador vai para o shopping, vai para o aniversário e não vem para o culto. Eu não consigo entender. A palavra nos ensina que Deus está querendo um presente, que é a nossa adoração. E Ele procura os adoradores, alguém disposto a ser um verdadeiro adorador. Agora preste atenção, seja na música, no futebol, na mídia, nos vícios, nos maus hábitos, o objeto da adoração não tem como retribuir a adoração. O único objetivo é entretenimento. Presta atenção nisso. Tornar aquele consumidor impulsivo, amarrá-lo num ciclo vicioso. Agora, Deus chama os seus adoradores. Ele está acima de todas as coisas. E Ele tem prazer em dirigir a vida do adorador, em abençoar o adorador. E mais, Ele entregou o seu único filho para morrer, para levantar adoradores. Pessoas que o adoram. E Ele está aqui nesta noite. E Ele coloca os seus adoradores no bom caminho. Vem aqui. Ele protege os adoradores. Ele dá provisão aos adoradores. Ele traz felicidade, Ele restaura o filho do adorador. Restaura a filha do adorador. Abençoa o trabalho do adorador, da adoradora. E eu quero terminar essa mensagem. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os corações. Deus nessa noite está levantando adoradores, está procurando. Olhe bem aqui, onde eles estão? Quero chamar a Aninha para vir aqui. Onde estão os adoradores?